Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo trata-se da atividade avaliativa 2 da disciplina de tendências pedagógicas e formação de professores. Bom, nesse vídeo eu quero debater um pouquinho a respeito de qual que é o papel do professor, né? Que formação que esse professor deve ter. Inicialmente, é bom a gente ter em mente o seguinte: durante muitos anos na nossa sociedade prevaleceu um tipo de ensino, né, que é o tradicional, em que os alunos são receptores e o professor é o único transmissor desse conhecimento. Então ele é visto ali como uma figura única dentro da sala de aula e só ele é como se fosse o superior de todos os demais que estavam ali na sala de aula. Mas a gente precisa também entender o seguinte, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade dinâmica, né? Então ela muda com o passar dos tempos. E acredito que mais nos dias de hoje, nós estamos percebendo isso dentro da sala de aula. Eu, como professor, eu consigo observar essas mudanças, porque eu tive esse método de ensino tradicional na minha adolescência, na minha infância, na faculdade, né? Então, hoje em dia, essa mudança tem sido um impacto para mim, como professor, e também como os demais professores com quem eu trabalho. Então, o que a gente precisa entender? Que para ser um professor, ele não tem que ter apenas uma formação acadêmica. Ele tem que ter um pouquinho a mais, né? Ele tem que, além de dominar o conteúdo que é passado na sala de aula, ele precisa também entender um pouco a respeito das teorias pedagógicas, né? Compreender um pouco a respeito da sociologia da educação, da filosofia da educação e das práticas que são colocadas em sala de aula, né? Porque aí só dessa forma ele vai saber como deixar um ambiente mais, como é que se diz, um ambiente mais dinâmico para os nossos alunos, né? Então ele precisa, além da questão da formação acadêmica, ele precisa também ter a questão do interpessoal, né, e das questões sociais, porque tanto nós professores como os alunos, nós vivemos em uma sociedade, então a gente precisa ter um pouco também da questão da empatia, né, com esses alunos, porque muitos alunos eles possuem dificuldade, eles possuem, como é que se diz, eles possuem as suas individualidades, né? Então cada aluno ele é único e o professor então ele precisa ter essa empatia, essa paciência, ele precisa ter também uma habilidade para que possa motivar esses alunos a querer adquirir o conhecimento, né? E o professor ele deve guiar para que esses alunos também eles possam analisar criticamente as situações do dia a dia, analisar a sociedade em que eles vivem, né? Então é uma função do professor a questão da transformação social dos alunos, da sociedade como um todo, né? Porque lembrando que a partir do momento que a gente começa a trabalhar de uma forma como foi dito anteriormente, a questão de uma comunicação clara, uma comunicação eficaz, a gente vai também trazer esses alunos para um mundo em que eles possam ser mais humanos, vamos dizer assim, né? E quando eu digo humano, eu estou falando da questão do respeito, da empatia, respeito à diversidade, né? Em que hoje em dia a nossa sociedade ela está mais aberta para essas questões, né? E além disso, o professor ele precisa, né, acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade. Então, como eu disse lá anteriormente, não é apenas uma formação acadêmica que o professor deve ter. Não, ele deve ter um quesito a mais, ou seja, ele precisa ir fazer um curso, uma formação complementar com sua faculdade para que ele possa acompanhar essa transformação na sociedade. Porque nas faculdades
atuais, né, ainda não há grades modificadas, grades curriculares que estejam atentas a essas modificações na sociedade, né? Então é aquilo, o professor ele já sai de uma forma definida do qual eu viver, que foi a questão do ensino tradicional e que muita gente vivenciou isso, né? A questão da avaliação para medir o conhecimento, a classificação desses alunos, o que a gente percebe que torna-se um pouco constrangedor para alguns alunos devido à exposição por ter pouca habilidade, pouco conhecimento em lidar com determinada disciplina. E, ademais, os professores, além da questão, né, de conhecer a sua prática pedagógica, acompanhar a sociedade, né, trabalhar as questões interpessoais e sociais, o professor também precisa entender que nós estamos numa sociedade em que a tecnologia avançou muito, né? E essa tecnologia que está presente nos nossos dias, ela ela é importante porque ela está dentro da sala de aula também, né? Eu, como professor, nunca percebi, eu, nunca tinha visto a tecnologia tão presente hoje em dia dentro da sala de aula. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, percebo que a gente tem plataformas para praticamente todas as disciplinas. Então a gente tem plataforma para ensino de matemática, tem plataforma para língua portuguesa, redação, leitura. A gente tem plataforma também para a parte de tecnologia e a gente vê que os alunos eles gostam e ao mesmo tempo eles desaprovam. Por quê? Os alunos atuais que estão na sala de aula hoje, no ensino mais especificamente no ensino fundamental 2 até o ensino médio, eles têm uma certa resistência com as questões tecnológicas, porque eles já vieram de um ensino em que prevalecia também o ensino tradicional. Então eles querem a lousa, eles querem o livro, entendeu? Eles querem as atividades avaliativas, que são classificatórias, né, para determinar o nível de conhecimento de cada um, e muitos deles ainda estão envolvidos com esse tipo de ensino, né? Mas como eu disse, né, a gente precisa ter aí acompanhar a transformação da nossa sociedade. E para isso a gente depende da função do professor. E a gente precisa compreender que a função de professor é muito mais do que, né, transmitir conhecimento. Ele deve também trabalhar a questão da aprendizagem com os alunos e também, né, desenvolver aquele, vamos dizer assim, aquela luz que há dentro desse aluno, né? O seu potencial, a sua vontade, o seu querer. O professor ele tem que ter também habilidade, um tipo de formação para entender esse aluno e também fazer com que ele possa mostrar o seu valor na sociedade. E a isso a gente chama de o aluno ser protagonista, né? Então o aluno ele precisa ser protagonista do seu próprio ensino e também da sua própria história dentro da escola e fora da escola, tá bom? Então no mais é isso, eu agradeço a oportunidade de estar realizando essa atividade e até o nosso próximo encontro. Tchau.